Meu amigo, minha amiga, estamos chegando ao finalzinho do nosso sequestro de cárcere privado e aqui nós estamos falando sobre a diferença entre justamente o sequestro e cárcere privado. Veja, o sequestro não implica confinamento. Ele implica deslocamento, manter a vítima em um sítio, em uma praia, em uma fazenda, em uma sala. Porque quando eu falo em confinamento, eu estou caracterizando o cárcere privado. Cárcere privado é privação de liberdade, que implica o confinamento. Sequestro não implica confinamento. Sequestro implica deslocamento. No cárcere privado, a vítima fica em recinto fechado, enclausurado. Como eu já dei o exemplo, a vítima é confinada em um quarto fechado. Então a reportagem ficou confinada numa sala. A mulher ficou confinada dentro de um quarto na fazenda. O cidadão ficou confinado dentro do porta-mala do carro. Já o sequestro, ele implica em deslocamento. E a pergunta é, professor, e o sequestro relâmpago? Quando o cidadão é abordado por criminosos, é colocado dentro do seu próprio carro, sob a mira da arma desses criminosos, e vai num caixa eletrônico para sacar o dinheiro. É o famoso sequestro relâmpago, né? Sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, ele tipifica a extorsão, que é o constrangimento ilegal, mediante violência ou grave ameaça, para obtenção de vantagem indevida. Então, sequestro relâmpago configura extorsão. Então, se cair na tua prova de concurso, não se esqueça. Sequestro relâmpago significa extorsão. Por quê? Porque na hora em que ele aponta a arma para o cara, coloca o cara dentro do carro, desloca o cara do local onde ele está, a vítima, para um caixa eletrônico, para o banco, ou para a própria casa dele, para que ele possa dar tudo que tem no imóvel para os sequestradores, eu tenho a tipificação da extorsão, porque a extorsão exige a vantagem indevida, vantagem patrimonial indevida. Qualificadores, para a gente logo dar uma espantada nessas dúvidas que você tem. Quais são as qualificadoras do sequestro? Quando é que o sequestro deixa de ser o sequestro e cárcere privado? Deixa de ser simples e passa a ser qualificado. E aqui é qualificado mesmo, porque veja que a pena aumenta, né, para 2 a 5 anos. Quando eu tenho um aumento da pena máxima e da pena mínima, eu tenho uma qualificadora, já explicamos isso. E quando eu tenho um aumento da pena em fração, eu tenho uma causa de aumento de pena, beleza? Tranquilo, fácil. O agente, então, vai ser tipificado o sequestro e cárcere privado qualificado quando o agente é cônjuge, ascendente ou descendente da vítima. Então, na hipótese que eu falei do marido apaixonado que sequestra a própria esposa, né? E leva essa esposa para uma fazenda, e lá na fazenda essa esposa fica privada de sua liberdade, trata-se de um sequestro e cárcere privado qualificado, pena de 2 a 5 anos. Por quê? Porque o agente é cônjuge, ascendente ou descendente da vítima. Tranquilo, fácil. Segunda situação, quando o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, podendo ser cometido por qualquer pessoa, inclusive o médico. Tivemos um caso na promotoria
de uma senhora, supostamente sofria de transtorno bipolar, e que por conta desse transtorno bipolar, os familiares dela resolveram interná-la numa clínica para deficientes mentais. Mas a história foi muito interessante, por quê? Porque ela tinha ido para uma palestra, um congresso, numa determinada cidade, e quando ela estava no aeroporto, já para embarcar de volta para a cidade natal dela, chegam aqueles enfermeiros. Pensa num cara, um enfermeirão de 2 metros de altura por 2 de largura, forte, careca, cabeça raspada, agarrando a mulher, aplicando uma injeção, que deveria ser um sonífero, colocando ela numa van e levando essa mulher para... Tu já imaginaste um negócio desse? Você vê, né? O fato é que ela ficou lá nessa clínica, uma amiga compareceu lá na promotoria e disse: doutor, pelo amor de Deus, doutor Franklin, me ajude, porque a minha amiga foi sequestrada. Foi sequestrada, foi tirada, privada de sua liberdade, em pleno aeroporto, praticado mediante internação dela, numa casa para doentes mentais. E a minha amiga não toma um remédio controlado, mas ela está nas plenas faculdades mentais, inclusive veio aqui para um congresso, estava voltando de avião para a cidade dela quando ela foi abordada. Mas você quer saber mais sobre esse caso? Existiu uma disputa entre os irmãos e ela, como irmã, tinha direito a uma herança. E por conta dessa disputa em relação à herança, resolveram interná-la para que ela fosse considerada doente mental e com isso conseguisse a interdição dela para que o irmão ou a irmã pudesse administrar. Olha que coisa terrível, né? Então não há dúvida nenhuma que houve aí, em tese, um sequestro e cárcere privado qualificado. Sem dúvida que houve. Por quê? Porque praticado pelos próprios irmãos com a anuência do médico, e aí tem que ser investigado também o médico, sobre a privação dela de liberdade. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, sequestro e cárcere privado também. Se durar mais de 15 dias, imagine uma pessoa mantida numa sala, numa casa, numa fazenda, num carro, num trailer, num trem, num avião, mais de 15 dias. Pode. Pelo parágrafo 2º do artigo em exame, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos se. Aí nós temos um sequestro e cárcere privado mais grave. Veja que já era vamos voltar aqui, de 2 a 5, se o agente é cônjuge, se é praticado mediante internação da vítima, ou se o sequestro dura mais de 15 dias. Mas ainda tem pena mais grave. A pena será de 2 a 8 anos se resultar a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico-mental. Físico, mental, moral. Ficar privada de comida, água, condições mínimas de higiene. E eu conto uma outra história. Você sabe, meu amigo, minha amiga, que nessa nossa vida de Ministério Público são mais de 22 anos de promotoria, né? A gente viu muita coisa. E uma das coisas que mais me chocou foi uma história de um velhinho. Esse velhinho, ele foi encontrado, como se diz, por coincidência, foram fazer uma fiscalização da dengue na casa da filha dele e descobriram que o velhinho morava atrás da casa. Agora imagine a situação. O velhinho ficava privado de comida, não se alimentava direito, estava desnutrido, de água.
sem condições mínimas de higiene. O velhinho estava barbado, o velhinho estava com o cabelo esgadelhado, o velhinho estava com feridas na pele, sarna, coceira, desnutrido, defecado, etc. Ora, como é que eu posso permitir que uma filha... E ela mantinha ele nessa situação tão somente porque ela recebia a aposentadoria dele, tinha uma procuração para receber a aposentadoria. E eu até comentei esse caso quando a gente falou de crimes do Estatuto do Idoso, tá lá, esse caso, realmente uma coisa que me choca. Porque você deve estar dizendo assim, bom, professor Franklin, eu também tenho conhecimento desse fato, né? Você, minha amiga, você, alguém talvez tenha conhecimento de casos parecidos, em que a pessoa, ela, em razão de estar sendo maltratada, ela vai então ter um intenso sofrimento físico, moral, mental, espiritual, corporal, que nada justifica esse tipo de barbaridade praticada pela própria filha. Qualificadora: se a vítima sofrer lesão grave ou morrer em razão dos maus tratos, preste bem atenção, aí ela morre. Imaginemos que a vítima, o velhinho, morreu ou sofreu lesão grave, né? Imagine a situação de um velhinho que, por conta de ser privado dos cuidados necessários, por ter diabetes, acaba tendo uma gangrena e é obrigado a amputar uma perna por conta disso. Imagine essa situação extrema. Lógico, você vai me dizer, mas professor, mas se for contra o idoso, vai ser tipificado no Estatuto do Idoso. Nós temos dispositivos que prevêem isso, claro. Mas eu estou te dando um exemplo apenas para que tu possas fixar na tua mente que se sofre lesão corporal grave ou morre a vítima, que não seja criança e adolescente, que senão vai para o Estatuto, que não seja idoso, senão vai para o Estatuto do Idoso, e ela sofre lesão grave ou morre em razão dos maus tratos, o agente responderá por lesão corporal grave ou homicídio em concurso material com crime de sequestro. Agora a pergunta é, seria o sequestro simples ou seria sequestro qualificado? Aí nós vamos ter que esperar um pouco para eu te dar essa resposta daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Você gostou? Curta. Se tem alguma pergunta, mande. Você tem um colega que está fazendo o curso e quer uma força no direito penal, no processo penal, no direito civil, no processo civil, em ações constitucionais, compartilhe com ele e se inscreva, porque você se inscrevendo, você tem direito a mais de 1000, eu estou falando sério, amigo, mais de 1000 videoaulas. Daqui a pouco eu volto depois dos comerciais.